Olá, eu sou Humberto Coelho, sou professor de Filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou diretor do Núcleo de Filosofia Clássica Alemã e co-diretor do NUPES, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, também em Juiz de Fora. Hoje nós vamos falar do meu recém-publicado livro História da Liberdade Religiosa. O escopo do livro e a proposta é justamente a de abordar, o escopo do livro e a proposta, eles envolvem uma abordagem filosófica da história da religião. Então, primariamente, é um livro sobre a liberdade, é uma história da liberdade que vai, em acréscimo, especificamente e de maneira aplicada, debruçar-se sobre a liberdade religiosa como não apenas um dos capítulos da história da liberdade, do conceito de liberdade, gestado no Ocidente, da forma como foi gestado no Ocidente, na passagem da Idade Média para a Era Moderna, como também identificando esse conceito de liberdade religiosa como o conceito matriz, conceito original de liberdade no Ocidente, que vai depois vitalizar e dar lugar, permitir o nascimento de outros conceitos específicos, como, por exemplo, conceito já muito mais popular atualmente da liberdade de expressão, o direito de ir e vir, liberdade econômica, essas liberdades, um pouco ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não foram as primeiras ou não nasceram junto, né, da liberdade de culto, de crença, de religião, mas são todas elas, de alguma maneira, subprodutos da liberdade de crença, porque a liberdade de crença, de culto, a liberdade religiosa, ela é propriamente um tipo espiritual de liberdade, né, que vai formar, vitalizar, criar o conceito ocidental de liberdade, fortemente amarrado, fortemente relacionado com a doutrina cristã, com a religião cristã e os seus valores, que são, evidentemente, valores que promovem a noção de pessoa humana, dignidade intrínseca da pessoa humana, uma noção de igualdade de todos enquanto filhos de Deus, uma noção também de incondicionalidade, né, da liberdade, que o ser humano ele é de alguma maneira infinito, capaz de praticamente qualquer coisa, né? Jesus, que é apresentado pelo menos na revelação cristã como um indivíduo totalmente extraordinário, ele vai também transferir esse caráter extraordinário para todo e qualquer ser humano, dizendo, por exemplo, vós sois deuses, né, que eu faço, vocês também podem fazer. Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer à montanha que ela se atirasse ao mar, e ela assim faria. Então, por várias noções primeiramente apresentadas nos evangelhos, de certa maneira, prenunciadas no Velho Testamento, mescladas a noções, aí sim, mais políticas ou puramente ético-sociais dos gregos, né, que vêm sendo elaboradas desde Platão, né, com a fusão de todas essas noções e com uma gestação que durou aproximadamente 1.200, 1.400 anos, nós vamos ter como resultado aquilo que nós reconhecemos hoje como o conceito moderno de liberdade. Surgiu na Europa, em meios intelectuais, entre teólogos e filósofos, e rapidamente contaminou todas as outras partes do mundo, na medida em que não apenas esse conceito ele era dotado de uma excelência intrínseca, como também ele foi veiculado pelas constituições, pelas noções modernizantes da vida política de vários povos, de vários países. Muito bem, o livro, essencialmente, ele é um livro de história, então ele
vai seguir uma ordem cronológica e apresentar uma quantidade grande de fatos, mas a gente pode dizer que há 3 teses embutidas nessa história da liberdade. Quanto mais a gente puder ser explícito e transparente quanto às teses que nós estamos apresentando, sem supor ingenuamente que aquela é a história crua, né, porque é sempre um autor que não é da época, né, um autor, no caso, do século XXI, falando sobre outros períodos, sobre outras pessoas, outras mentalidades, outras culturas, que não a cultura brasileira do século XXI. Sempre há algum viés, sempre há alguma chave, algum filtro interpretativo. E nós precisamos confessar isso na medida que isso puder ser dito de maneira mais transparente. Isso vai ajudar você, leitor, né, a se enfronhar melhor, né, do que está acontecendo ali, né, naquele contexto, sem prejuízo para uma interpretação lúcida e crítica daquele texto. Então, muito bem, nós temos aí 3 teses embutidas. Primeiríssima delas, a de que essa é uma história que quer ser uma história dos fatos, não quer ser uma história das narrativas, não quer ser uma história já com viés dominante, ou com viés ideológico, ou com uma perspectiva, ou com uma chave interpretativa também muito reducionista, que vai tentar enquadrar a história ou enquadrar os fatos em alguma perspectiva. Por que é preciso fazer isso? Porque a história, quando ela envolve religião, ela tende a ser ou confessional ou antirreligiosa. Então, nós temos, por exemplo, uma história católica, né, da religião, nós temos história evangélica da religião, temos uma história judaica da religião, e temos, claro, também histórias que são antirreligiosas, são histórias materialistas ou ateístas que leem a religião como necessariamente um mal e algo que somente é benéfico na medida em que é eliminado, na medida em que superado, na medida em que varrido para fora do mapa. Então, essas perspectivas, que são as perspectivas dominantes, por exemplo, século XIX e século XX, fizeram uma quantidade imensa de histórias da religião, elas precisam ser moderadas, precisam ser domesticadas em favor de uma leitura mais científica da história, uma leitura da história baseada em fatos, baseada nos textos, já que é uma história intelectual, baseada nos textos daqueles autores que nós estamos apontando, nós estamos trabalhando. O segundo elemento central do nosso livro é que ele tenta não ser reducionista quanto à pertinência, à veracidade, à validade do fenômeno religioso. Inclusive, não sendo reducionista, ou tentando não ser reducionista, quanto à perspectiva ateísta, a perspectiva materialista, que vai olhar para o fenômeno religioso como ilegítimo. Então, nós tentamos observar e agrupar todas as perspectivas possíveis, sem diminuir ou condenar a priori um grupo como herético, como opressor, né, uma igreja como hegemônica, né, e fazer um juízo sociopolítico desses acontecimentos, ou um juízo também doutrinal, a partir de alguma confissão de fé. Então, tentamos olhar para as próprias alegações, para as autodeclarações, né, dos diferentes agentes, dos diferentes atores, respeitando aquilo que eles entendiam ser essencial na sua expressão de fé. Então, se era uma dissidência, se era, entre aspas, né, uma heresia do ponto de vista, claro, de uma ortodoxia outra, se era um grupo antirreligioso, materialista, ateísta, nós tentamos, de certa maneira, assim, não elaborar nenhum juízo sobre isso, mas apresentar qual era a perspectiva dessas pessoas, né? Qual era a perspectiva de Voltaire, com certeza muito diferente da perspectiva de Rousseau, que é muito diferente da perspectiva de Wolff, que é muito diferente da perspectiva de Locke, que é muito diferente da perspectiva de Robert Boyle, por exemplo. Então, essa foi uma grande preocupação também, muito ligada à primeira, né? Não ser reducionista quanto à validade do fenômeno religioso. Inclusive para aquele que não acredita no fenômeno como materialista,
mas também para o evangélico, para o católico, que sentia ou que acreditava, né, estar numa missão, participar de alguma coisa maior do que o plano da sua própria vida, ou então se sentia convocado a pregar daquela forma, a falar daquela forma, né? O próprio René Descartes, né, vai alegar que teve sonhos que foram sugestivos, que levaram ele a elaborar sua filosofia. Francis Bacon também, pai de uma linha completamente diferente de filosofia, uma corrente filosófica completamente diferente, vai também ter um tipo de... vai destacar um tipo de relacionamento entre a sua fé e a sua filosofia e a sua ciência, o seu método científico, e a maneira como os diferentes autores fazem isso precisa ser considerada no detalhe, né, um a um. Bom, por fim, a terceira tese também presente no livro é a de que essa é uma história intelectual. Então, não é uma história no sentido, geralmente, que os historiadores fazem história, dando mais ênfase aos fatos, na esmagadora maioria das vezes, do que aos livros, por exemplo. Né? Nós estamos tentando fazer um tipo de história da filosofia, ou uma história da teologia, conjugada uma com a outra. A história da filosofia com a história da teologia, ou da religião. Mas, na medida do possível, uma história baseada em livros. Então, quem abrir o livro vai notar isso muito rapidamente. Nós falamos da vida, dos acontecimentos principais que têm a ver, que possam ser relevantes para a história da liberdade, particularmente a história da liberdade religiosa, mas 80% do livro, mais ou menos, fala de outros livros. Né? O que é que Wolff escreveu, o que é que Descartes escreveu, o que é que Spinoza escreveu, o que é que Leibniz escreveu, e não tanto sobre as vidas e atuações sociopolíticas desses autores. Então, é uma história intelectual por excelência, que enfoca o desenvolvimento conceitual, a gestação do conceito de liberdade religiosa. Acho que com essas três teses, né, estando ciente delas, o leitor vai conseguir ganhar mais, fazer mais proveito desse livro. Espero que também, no detalhe, na forma de apresentar os diferentes filósofos e como esses filósofos contribuíram para o desenvolvimento da liberdade religiosa, o livro seja também igualmente interessante. Eu vou também recomendar a vocês que acompanhem a série Cultura. Nós temos um canal no YouTube, vamos disponibilizar aqui o link do meu canal no YouTube, e nesse canal nós temos algumas entrevistas, inclusive sobre o livro, que já foram feitas, são interessantes, mas principalmente nessa série Cultura, eu tento apresentar de uma maneira mais ampla o que é cultura, que é alta cultura em geral, a importância da alta cultura para a população, não apenas, né, para os acadêmicos, né, para os filósofos, mas para a população em geral, e qual é o lugar específico da religião, da arte, da política, dentro do conceito de alta cultura. Então, na medida em que a história da liberdade religiosa, ela trabalha com essa noção também culturalista, né, de uma história cultural, de uma história intelectual, a série pode ajudar também a entender algumas especificidades desse contexto. Então, deixo para vocês o meu grande abraço.